Bom, tendo trabalhado isso, eu gostaria de dizer algo para os irmãos que eu creio que seja importante. A presente igreja onde os irmãos estão, e eu creio que talvez a maioria já, não sei porquê, mas eu desconfio que a maioria talvez já saiba, nós somos uma igreja evangélica de confissão arminiana. E, portanto, por razões óbvias, nós trabalharemos os elementos, os pontos, os assuntos aqui tratados a partir desta premissa ou dessa perspectiva. E por isso eu peço licença a todos os queridos irmãos, calvinistas eventualmente presentes aqui no culto. Quero dizer de antemão que vocês são muito bem-vindos, quer dizer, vocês foram determinados a serem bem-vindos aqui nessa noite, assim como os arminianos livremente são bem-vindos também, porque decidiram também estar conosco. Então, brincadeiras à parte, todos, calvinistas, arminianos, pré-tribulacionistas, pós-tribulacionistas, de confissões tradicionais ou históricas ou pentecostais, são todos bem-vindos e bem-vindas em nome do Senhor Jesus. Que isso fique muito bem claro, ok? Bem, depois disso, nós temos então o trabalho aqui onde nós queremos focar, primeiramente começando com os chamados, como já aqui os mencionamos, os 5 pontos do arminianismo, que tem tudo a ver com a nossa fala no presente momento. Porque a partir desses pressupostos é que nós buscaremos, por exemplo, trabalhar os demais pontos que envolvem aqui a nossa fala na noite de hoje. Quando nós falamos do arminianismo, pelo menos em termos soteriológicos, nós não vamos entrar em outras questões que envolvam, por exemplo, providência, que envolvam, por exemplo, a própria tese de doutorado de Armínio, que versou sobre a natureza de Deus, ou algo do gênero. Então, nós vamos trabalhar pontos que tenham mais relação direta com a nossa fala na presente ocasião. Em primeiro lugar, dentro destes 5 pontos, é importante entendermos que se os nossos queridos irmãos e amigos calvinistas têm a tulipa, os arminianos, a partir de um desenvolvimento feito alguns anos atrás, especialmente no contexto norte-americano, eles criaram um acrônimo semelhante que rivaliza, grosso modo, em termos teológicos, a tulipe calvinista, que é o acrônimo FACTS, fatos em português. E aí, nós temos estes pontos, embora eu tenha colocado facts ali na ordem da palavra, agora nós vamos colocar cada um destes pontos na ordem lógica, como eles, razoavelmente falando, se processam ou funcionam dentro de uma perspectiva lógica no contexto arminiano. Então, em primeiro lugar, nós temos o T de total depravity, depravação total. Calvinistas e arminianos creem na depravação total, com algumas ligeiras peculiaridades dentro de cada grupo. E aí um dos textos clássicos é este, do Salmo 51:5, quando o salmista diz: em iniquidade eu fui formado, né? Em pecado também concebeu a minha mãe. E segundo os estudiosos, talvez Agostinho, não o Carrara, mas Agostinho bispo de Hipona, ele tenha sido o primeiro a ver o conceito de depravação total neste salmo que nós aqui temos diante de nós, o Salmo 51, salmo este atribuído a Davi. E quando falamos sobre esse texto, nós falamos sobre o fato de que todos nós, indistintamente, sem exceção, nascemos mortos em nossos delitos e pecados, como diz Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 3, mas Deus, da perspectiva arminiana, quando o indivíduo ele ouve a mensagem do Evangelho, quer por meio de um rádio, por meio de uma televisão, quer ele pegue um panfleto, leia a mensagem num livro, enfim, quando ele entra em contato com a mensagem do Evangelho, de alguma forma, o próprio contato com a mensagem do Evangelho liberta o seu arbítrio, possibilitando-lhe que creia em Cristo. Fé esta que, se ocorrer de uma forma constante até o final da sua vida terrena, inevitavelmente irá conduzi-lo à salvação eterna. Tá? Estou sendo ultra sintético, porque eu preparei vários slides aqui, e nós teremos também vários outros pontos para nós trabalharmos. O item A vem de atonement for all, ou seja, expiação por todos ou para todos. Se no contexto calvinista nós vemos, por exemplo, Jesus morrendo apenas por algumas pessoas,
no contexto arminiano, ou em outros contextos não calvinistas, nós verificamos que Jesus ele morre por toda a humanidade, sem exceção. Todos os seres humanos do passado, do presente e do futuro, aqueles que nascerem de uma forma ou de outra, serão objetos, serão alvos da morte expiatória de Cristo. Embora, evidentemente, aqui caiba uma explicação, não é porque Cristo morra por toda a humanidade, que toda a humanidade, consequentemente e automaticamente será salva. Não, porque os benefícios salvíficos da morte de Cristo só são aplicados na vida daqueles que pela graça creem em Cristo, e por meio desta mesma graça, eles continuam crendo em Cristo. Mas a morte de Jesus, ela atinge toda a humanidade, não como diz o calvinismo, com jogo de palavras, sem distinção, mas sem exceção. Sem exceção. Morreu por todas as pessoas, sem exceção. Ok? Temos um dos textos, apenas estamos citando-os de forma emblemática aqui, poderíamos citar outros, mas apenas para exemplificarmos cada um dos pontos que temos aqui em mente. Então, por exemplo, 1 Timóteo 2,6, que fala sobre Jesus como aquele que se deu em preço de redenção por todos. Obviamente, há toda uma discussão sobre o sentido de todos aqui, mas nós, arminianos e não calvinistas, entendemos, via de regra, de forma unânime, que todos aqui é todos, sem exceção, todos e cada um dos indivíduos pertencentes ao contexto humano. Isso depois irá nos conduzir ao terceiro item, freed by grace to believe, ou seja, feitos livres ou libertos pela graça para crer. E aí nós temos um texto famoso também de Efésios 2,8 e controvertido de acordo com a confissão de fé, quando diz ali que pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de nós ou de vós, mas é dom de Deus. Calvinistas, arminianos e outros concordam com isso, mas o modus operandi desta graça, o modus operandi deste aspecto salvífico é que diferirá de acordo com uma ou outra confissão de fé. Em penúltimo lugar, nós temos o C, que é o que nos interessa, particularmente na fala desta noite, que é o C de conditional election, ou seja, eleição condicional. No arminianismo, diferentemente do que ocorre no calvinismo, a eleição para a salvação se dá com base na presciência divina da fé. Deus, desde a eternidade passada, ele previu, já que ele é onisciente, todos aqueles que ao longo da história, pela graça, creriam em Cristo e por meio desta mesma graça continuariam a crer nele até o final das suas vidas. E estes que creem e permanecem crendo até o final, evidentemente não podem perder a salvação. E aí já há uma crítica a certos arminianos que dizem que os eleitos perdem a salvação, o que é impossível, porque se Deus os elege com base na presciência, e a presciência de Deus não pode se enganar, esses indivíduos pré-conhecidos como crentes pela graça, eles simplesmente não podem perder a salvação. Mas não pelos mesmos motivos como ocorre, por exemplo, no contexto calvinista, e nós vamos tratar disso daqui a pouco. Finalmente, um dos temas mais polêmicos, tanto no calvinismo quanto no arminianismo, e o Rodrigo, eu creio que falará um pouco sobre isso, envolve o conceito da segurança eterna, ou aquilo que no calvinismo é a perseverança dos santos, security in Christ, segurança em Cristo. Então, na perspectiva arminiana, estão seguros em Cristo aqueles indivíduos crentes que, pela graça, permanecem crendo em Cristo e assim continuarão a fazê-lo até o final de suas vidas. Não que eles sejam determinados a tal postura, mas porque Deus preconheceu que eles não virarão as costas para Ele, não tripudiarão em cima da sua graça, mas permanecerão firmes nos caminhos do Senhor, logo a consequência lógica é que eles serão inevitavelmente salvos, embora pudessem, ao longo da sua jornada, da sua trajetória cristã, pudessem virar as costas para Cristo, e ao fazerem-no de forma irremediável, eles estariam, infelizmente, irremediavelmente perdidos. Tá? Então aqui nós temos um resumo, e percebam que eu selecionei ali de propósito, especialmente o ponto que nos será interessante na fala de hoje. Tá? Então, o texto que nós aqui não citamos esses, né? Mas um texto clássico
na discussão teológica entre calvinismo e arminianismo, especialmente no que tange à eleição, envolve, por exemplo, a ideia de que, enquanto no calvinismo a eleição é incondicional, Deus escolhe os indivíduos independentemente de ter vislumbrado na eternidade a sua resposta de fé. Ele simplesmente diz, olha, o mundo é meu, o retrato do Deus calvinista. Eu criei todos os seres humanos, não tenho obrigação de salvar ninguém, eu salvo por graça. Então, por exemplo, nessa plateia desta noite, Deus poderia dizer, eu quero que essa metade daqui, e é só um exemplo, irmãos, viu? Não vai ficar depois encucado com isso. A minha metade esquerda, né? Eu quero que eles vão para o inferno e eu quero que eles fiquem felizes, porque mesmo indo para o inferno, eu lhes dei um negócio que se chama graça comum. Eu lhes dei o brilhinho do sol, a aguinha da chuva, eu lhes dei o cheirinho agradável das flores, mas depois eu quero que vocês morram e pereçam no quinto dos infernos. E eu sou bom, e não me critiquem, porque eu sou bom. Eu não quis te salvar eternamente, mas quis te dar aguinha e solzinho. Que Deus maravilhoso, né? Mas esse é o retrato que nós, evidentemente, estamos aqui criticando, criticando nunca pessoas, criticando posicionamentos teológicos, assim como o arminianismo, evidentemente, não está acima do bem e do mal, e é passível, sim, de críticas, sejamos honestos, tá? São sistemas teológicos humanos, e, portanto, passíveis de críticas. Aquilo que estou falando é passível de crítica, sem a menor sombra de dúvidas. Talvez teremos até um tempo para tal, mas até chegarmos lá, permitam-me expor aqui os demais pontos. Bem, tendo esse contexto, Romanos 8, 29, ele vai dizer, os que dantes conheceu a estes predestinou, os que predestinou chamou, os que chamou justificou, os que justificou glorificou. Então, os glorificados, salvos lá na eternidade, foram aqueles que primeiramente foram pré-conhecidos por Deus. Então, os predestinados são os pré-conhecidos. E curiosamente, quando eu vejo um ou outro querido irmão calvinista citar esse texto, eu não sei o que acontece, porque vez por outra eles pulam isso. Os que dantes conheceu, eles já vão para o predestinou. Predestinou, chamou, justificou, glorificou. Não sei por que cargas d'água, eles pulam tal dos que dantes conheceu. Mas é o que diz o texto, claramente, tendo ali o verbo grego prognosco, que simplesmente quer dizer, tanto no grego bíblico, quanto no grego extra-bíblico, inclusive nos textos apócrifos, conhecer de antemão. Claro que alguns dirão, amou de antemão, elegeu de antemão, é uma leitura interpretativa, porque o texto grego diz simplesmente conheceu antes, apenas isto. Bem, e o outro texto de João 15,6, dentro da segurança em Cristo, os arminianos, eles fazem coro ao dizer que só são salvos aquelas pessoas, aqueles indivíduos que pela graça permanecerem crendo em Cristo. Daí o porquê do texto dizer, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. E se vocês lerem comentários bíblicos, inclusive de calvinistas como William Hendrickson, publicado por uma editora calvinista, Cultura Cristã, ele dirá que o assunto aqui diz respeito à salvação ou perdição eternas. Não é perder galardão, não é perder alguma coisa do gênero, diz respeito, na verdade, à apostasia e, portanto, à perda irremediável da salvação. Bem, mas continuando, e mais uma vez, sempre com todo o respeito do mundo aos queridos irmãos calvinistas, e digo seriamente isso, né, apesar de, às vezes, claro, brincar com os irmãos queridos, mas os vejo como irmãos e com o melhor carinho do mundo. No meu segundo ponto, eu coloquei aqui, Houston, we have a problem. Nós temos um problema. E qual o problema? É o problema da incondicionalidade da salvação no calvinismo e no arminianismo de 4 pontos. Então, estou criticando tanto a minha seara aqui, os irmãos arminianos de 4 pontos, e, de novo, da forma mais respeitosa possível. Tá? Estou tecendo críticas a pensamentos, não jamais a pessoas ou ao caráter de quem quer que seja. Estamos criticando ideias, né? Lembrando que a minha também é passível de crítica. Mas, essa fala muito comum, em 1970, quando, junto com Apolo 13, os homens pisam a Lua e eles descobrem que havia um problema, um dos tanques de oxigênio havia explodido, então eles ligaram, né, entraram em contato aqui com o contexto terreno norte-americano e falaram, olha, Houston, nós temos um problema. Então, eu só usei esta fala nesse contexto de 1970, porque eu creio que o calvinismo
o calvinismo no sentido genérico, tá? Sem distinções de supralapsarianismo, infralapsarianismo, os calvinistas em geral. Quando o assunto envolve condicionalidade da salvação, e os nossos irmãos calvinistas dizem que a salvação ela envolve uma eleição incondicional, eu creio que nós temos um grande problema. Na verdade, os calvinistas têm um grandioso problema em mãos. E qual é? Normalmente, os calvinistas dizem, olha, a salvação é monergística ou monergista, não é isso? É Deus quem opera desde o início, no meio, no fim, o homem não faz nada, e Deus, ele, né, cita um texto de Hebreus, ok, Jesus é o autor e consumador da fé, ok, até aí ninguém vai discordar, mas o problema é como ele é o autor e consumador da fé. Sempre o problema é o modus operandi, que ele é tudo aquilo que a Bíblia diz que ele é, ok, mas como ele é? Essa é uma questão importante. E aí, para não desenhar espantalhos, e para não ser talvez acusado de citar os irmãos calvinistas de uma forma equivocada, ou citar arminianos que vão criar caricaturas ou espantalhos deles, eu citei 3 queridos calvinistas, para vermos que esse monergismo na prática não é tão verdadeiro na vida de nenhum calvinista. Porque se você perguntar para qualquer calvinista, quem deve se santificar, ele vai dizer, sou eu. Mas você consegue se santificar sempre, em 100% do tempo, 100% dos seus dias? Não, não consigo. Então, você peca. Se você peca, quer dizer que você não conseguiu se santificar. Então, há um elemento condicional na santificação. Lembrando que a santificação é primordial para a salvação final, porque Hebreus dirá que sem santificação ninguém verá a Deus. Ou seja, ninguém será salvo. E quando eu leio os calvinistas, eu fico assustado, porque todos eles, na prática, são sinergistas. Falar que é monergista, dizer que Deus faz tudo, é uma maravilha, eu quero ver na prática. E aí, para não ficar nas minhas palavras, vamos ver o que 3 queridos irmãos calvinistas dizem. Primeiro, o R.C. Sproul, falecido agora recentemente, em 2017, na sua obra, a graça que é desconhecida, o coração da teologia reformada, vejam o que ele diz, está lá a referência, as páginas estão todas lá para você confirmar, olha o que ele diz. É um calvinista falando, não é arminiano não, viu? Como parte do processo de santificação, a perseverança é uma obra sinérgica. Opa, bem arminiano isso aí, hein? Então quer dizer que não é Deus que faz tudo, ele tem que fazer algo. Poxa, que legal, hein? E que mais? Isto significa que ela é um esforço cooperativo, meu Deus, mais arminiano que isso eu nunca vi, né? Entre Deus e nós perseveramos e ele, Deus, preserva. Opa, arminianismo puro. Como assim Deus faz tudo? Então estou citando um conhecido, aliás, um senhor teólogo calvinista, né, porque tenho muito apreço, li muitas obras dele e de outros queridos irmãos calvinistas, mas na prática ele está dizendo, quem tem que santificar sou eu, e eu tenho que de alguma forma fazer a minha parte. Então se você tem que fazer a sua parte, isso significa que é um elemento condicional na salvação, que envolve o aspecto da santificação. É isso que o arminianismo ensina. Aliás, eu iria mais longe, se me permitem, é isso que a Bíblia ensina de forma muito clara. Mas para não achar que foi só Sproul, não, ele não deveria estar muito bem naqueles dias, vamos citar outro autor muito importante, mais antigo, J.C. Ryle, que na sua obra Santidade, quando ele fala sobre sua natureza, obstáculos, dificuldades e raízes, está aqui a página, ele não usa a palavra sinergismo ou cooperação, mas ela fica muito clara, elas ficam claras nas entrelinhas. Olha o que ele diz. Continuando aqui a nossa fala. A santificação é uma coisa pela qual todo crente é responsável. Calvinistas e arminianos concordam, correto? Aí ele coloca, todo homem tem o poder de perder a sua própria alma. Como assim? Todo homem, até os eleitos têm? Como assim todos têm? Não, Riley, você não leu bem. É só os réprobos que podem perder a alma. Os incondicionalmente eleitos não podem. Que calvinista é você? E ele continua. De quem é a culpa se eles, os crentes, não são santos, senão deles próprios? Opa, então quer dizer que eu tenho minha parcela de responsabilidade? Eu tenho minha parcela de culpa? Então envolve um elemento sinérgico, há uma cooperação. Em quem eles podem colocar a culpa se eles não são santificados, a não ser neles mesmos? E ele arremata. Deus, que tem lhes dado graça, um novo coração e uma nova natureza,
privou-os de toda desculpa se eles não viverem para o seu louvor. Eu perguntaria, Ryle, mas como? Se tendo uma nova natureza, um novo coração e uma nova vida, ele obrigatoriamente viverá para o louvor de Deus, ou não? Então, isso aqui é um sinergismo muito claramente evidenciado. Deus salva o indivíduo, mas o indivíduo tem que fazer a sua parte. É exatamente isso que o arminianismo prega. Isso é mais cara de arminianismo do que calvinismo. À medida em que nós continuamos, Louis Berkhof, muito conhecido, estudado em seminários teológicos aqui no Brasil como um todo, né, no exterior. Olha o que Berkhof vai dizer, até os seus colegas calvinistas o criticam na sua fala. Berkhof diz, na sua famosa obra Teologia Sistemática, ele diz, a santificação é essencialmente uma obra de Deus, embora na medida em que Deus emprega meios, possamos esperar que o homem coopere pelo uso adequado desses meios. Isso quer dizer que eu posso fazer um uso inadequado deles? O que é isso? É exatamente isso que o arminianismo ensina. Então perceba, 3 bons autores calvinistas, não peguei autores meia boca para não dizer, não, você foi seletivo, você escolheu qualquer um aí, você pegou um caso isolado, eu citei 3, eu poderia citar 5, 7, 10, poderia citar outros, mas não é esse o propósito. Então, por que eu disse que o calvinismo tem um problema? Porque eles ensinam a eleição incondicional. Deus nos elege não com base em nada que Ele viu em nós, mas na santificação que é necessária para a salvação. Todos eles, pelo menos os 3 aqui citados, eles defendem que uma cooperação humana é necessária para a salvação. E aí? Então quer dizer que ela é condicional. Se não houvesse necessidade de nenhuma cooperação, ela seria totalmente incondicional. Mas se eu devo fazer a minha parte, então há uma condicionalidade na salvação. É isso que a Bíblia ensina. É isso que o arminianismo de ontem, de hoje, ensina. Mas me permitam aí criticar os queridos irmãos, o pensamento dos queridos irmãos arminianos de 4 pontos. São aqueles que creem em todos os pontos do arminianismo, mas na hora da perseverança dos santos, eles dizem que ele não pode perder, o crente não pode perder a salvação de jeito nenhum. E aí, eu trago a crítica de um autor importante também arminiano, um arminiano criticando outro arminiano, e depois calvinistas, como citei antes, mencionando alguns pontos acerca deste assunto. Quando nós vamos para Stephen Ashby, na sua obra 4 pontos de vista sobre a segurança eterna, né? Ele, na verdade, é um dos autores. Olha o que ele vai dizer, isso aqui é muito importante, que é uma crítica aos arminianos de 4 pontos. Normalmente batistas, tá? A maioria esmagadora dos arminianos de 4 pontos são batistas. Olha o que ele diz. Como é que a salvação, que é pensada ser condicional, sendo a única condição a fé antes da salvação, de repente é entendida como sendo incondicional após a salvação? Quer dizer, o sujeito pode resistir à graça antes, depois ele se converte, ele não pode mais resistir? Como assim? O que aconteceu aí? E ele mesmo vai perguntar, o que aconteceu com a vontade humana nesse processo, entre o momento em que o indivíduo era ímpio e depois ele passa a ser salvo? Ele poderia ou tinha condições de resistir à graça sendo ímpio, mas depois de convertido ele não pode mais fazê-lo? Como assim? O que mudou na natureza dele, a natureza humana, que Deus tenha realizado, que o impeça de tal coisa? E onde nós encontramos isso na Bíblia, de forma clara? E aí, ele continua, as pessoas têm livre-arbítrio antes da salvação, mas perdem esse livre-arbítrio depois de serem salvas? E o que dizer da graça? É ela resistível antes da salvação, mas resistível depois que alguém é salvo? Então aqui, realmente, eu diria que os arminianos de 4 pontos, eles têm também um problema nas mãos. Porque, como assim você defende a eleição condicional, ela é condicionada à permanência do indivíduo na fé pela graça, e você se converte e do nada existe uma incondicionalidade? Não faz sentido isso. Então, em tese, um verdadeiro arminianismo, pelo menos nessa perspectiva, nós vamos buscar explicar com mais detalhes até o final da nossa fala, sempre há a possibilidade do indivíduo perder a salvação. É óbvio que
aqueles indivíduos crentes, como mencionado nos slides anteriores, cuja fé e permanência na fé Deus pré-conheceu desde a eternidade passada e a sua presciência não pode estar enganada, estes indivíduos, obviamente, não podem perder a salvação. Mas não porque Deus irá preservá-los de qualquer jeito, como ocorre no calvinismo, mas porque Deus previu que eles não resistirão à graça e perseverarão até o final. Então, os motivos pelos quais o indivíduo não pode se perder na perspectiva arminiana e na perspectiva calvinista são motivos distintos, né? Soam parecidos. Os arminianos de 4 pontos que defendem isso, sem às vezes o saberem, eles estão adotando o P da tulipe calvinista, sem saberem das implicações e dos desdobramentos do seu pensamento, né? Eu fui tempos atrás agora falar em alguns lugares aí, inclusive em uma ou outra igreja batista do Nordeste, e quando eu conversava com alguns pastores batistas, já batistas de longa data, e lhes inquiria acerca disso, eles não tinham percebido essa distinção. Eu falei, mas o senhor é batista? Não, sou batista, tal, mas arminiano, ok, mas e quanto à perseverança? Não pode perder de jeito nenhum, ok, mas não pode perder por quê? E aí eles unanimemente diziam, não, porque Deus de qualquer jeito irá nos preservar, aconteça o que for. Eu falei, mas isso é calvinismo, isso não é arminianismo. Então, você não crê na eleição condicional? Eu creio. E por que na perseverança dos santos você adota uma perspectiva calvinista? Você não está... Aí eu conversava, eu vi que um olhava para mim com aquela cara de dúvida, e olhava para mim e falava, poxa, eu não tinha pensado nisso antes. Então as pessoas às vezes não param para refletir sobre os desdobramentos lógicos que o seu ponto de vista acabará tomando. Bem, mas depois disso, vamos falar um pouco sobre a questão da liberdade humana na Bíblia como um pressuposto para a salvação condicional. Ora, se a salvação é condicionada à fé e à permanência na fé até o final da vida terrena do indivíduo, isto só seria possível se nós, seres humanos, eu e você, fôssemos dotados de liberdade, ainda que uma liberdade limitada. Não há nenhum arminiano que eu conheça, só se for maluco, que ensine uma liberdade total. Não, eu sou livre para fazer o que quiser. Isso não existe. Ninguém é livre para fazer tudo. Nós temos uma liberdade limitada, que fique muito claro. Mas ainda assim é uma liberdade, e é uma liberdade real, genuína. Essa liberdade, se nós de fato a temos, ela favorece a nossa perspectiva de que a salvação de fato é condicional, ou seja, ela está condicionada à fé e à permanência na fé. Mas quem tem que crer e permanecer na fé sou eu e você. Não é Deus, não é um anjo, não é um querubim, somos nós. Quem tem que crer é o Carlos, é o José, é o João, é a Maria, somos cada um de nós. Bem, quero agora citar Agostinho, porque o Agostinho chamado jovem, eu diria que talvez um período mais lúcido da sua vida, né, antes de ser o Agostinho velho, quando ele acaba aderindo a pressupostos um tanto quanto calvinistas ou deterministas, e brincando, evidentemente, com os irmãos calvinistas mais uma vez, ele vai dizer o seguinte, na sua obra O Espírito e a Letra, aliás, disponível em português, ele dirá, a liberdade atribuída por Deus à alma racional, mediante a natureza, é uma força intermédia que pode ou ser dirigida para a fé ou inclinar-se para a infidelidade. Deus, porém, quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, mas não ao ponto de lhes tirar a liberdade, da qual, usando bem ou mal, serão julgados com justiça. Essa é a perspectiva. Eu concordo totalmente com Agostinho nesse aspecto, né? Então, só faz sentido Deus dizer num contexto final escatológico diante do trono branco, olha, você vai para o céu, você vai para o inferno, se podendo crer eu não criei. E se podendo descrer, eu criei. É claro que se isso ocorreu porque a graça de Deus me amparou sempre. Não é porque foi um mérito de A, B ou C, mas porque a graça me amparou, mas não me amparou de forma irresistível, de modo que eu sempre poderia dizer não a ela. Aliás, sempre podemos dizer não a Deus. É por isso que tem pessoas que apostatam da fé. Alguns calvinistas dirão, não, mas eles apostatam porque nunca foram salvos. Mas como que uma pessoa abandona algo que ela nunca teve? Me expliquem.
E quando eu falo de apostasia, e creio que o Rodrigo entrará em maiores detalhes quanto a isso, eu defino aqui a apostasia como um abandono deliberado, sistêmico, recorrente da fé outrora abraçada. Não há apostasia quando o indivíduo, sei lá, o marido, discutiu com a esposa, e aí os calvinistas vão brincar com os arminianos, e aí, quantas vezes você perdeu a salvação e ganhou hoje? Né? Aí brigou com a esposa, perdeu a salvação, se reconciliou, ganhou. Chutou o rabo do gato, perdeu. Né? Falou mal do patrão, perdeu de novo, pediu perdão, voltou. Nenhum arminiano defende isso. Isso é uma caricatura abjeta. Claro que arminianos fazem caricaturas também de calvinistas, é verdade, claro. Mas isso não existe. O arminiano ele só defende a possibilidade da apostasia quando há um abandono deliberado, o indivíduo pensou nisso, sistêmico, ele é recorrente, e último, até que ele chega num estágio tal da sua vida em que não há mais retorno. Isso talvez envolva a leitura de Hebreus 6, 4 a 6, que, permitindo Deus, nós citaremos daqui a pouco. Tá? Bom, saindo de Agostinho, vamos entrar agora na fala de D.A. Carson, um calvinista. Não é para dizer que eu estou sendo tendencioso, estou citando um calvinista. D.A. Carson, na sua obra, que acabou de ser traduzida por uma editora aqui do Brasil, Soberania Divina e Responsabilidade Humana, a perspectiva bíblica e intenção, ele dá pelo menos 9 razões, ou 9 grupos de textos bíblicos, por meio dos quais ele prova por A mais B que o ser humano possui uma certa liberdade. E aqui quem está falando é um calvinista. Para que ninguém diga, isso é coisa de arminiano, estou citando um calvinista. E dentro desses 9 exemplos que ele dá, o primeiro, tudo para provar que nós temos uma certa liberdade. E se isso for verdadeiro, entendo eu que, portanto, a salvação só pode ser condicional. Porque se eu tenho liberdade tanto para crer em Cristo, pela graça, como tenho liberdade para não crer em Cristo e rejeitá-lo ao rejeitar a sua própria graça. Então, se de fato eu defender a liberdade humana, eu creio que eu estarei favorecendo uma perspectiva da salvação condicional. Primeiro ponto, ele vai dizer, os argumentos que ele usa, eu resumi aqui, as páginas estão aqui, eu consultei a obra em inglês, mas agora em português vocês podem consultar também. Eu acrescentei textos, Carson cita só textos do Antigo Testamento, eu acrescento os textos do Novo, tá? Ele só citou o Antigo, todos os textos do Novo eu que acrescentei para abranger a Bíblia. Então, primeiro, os homens enfrentam uma infinidade de exortações e comandos. Qual o sentido dos homens enfrentarem exortações e comandos se eles não puderem obedecê-las ou desobedecê-las? Logo, eles devem ter algum tipo de liberdade, tanto para acatar tais exortações, quanto para não acatá-las. E aí tem todas as referências bíblicas aí que depois vocês podem consultar. Segundo argumento, aos homens é dito que obedeçam, creiam e escolham. Jesus diz isso, não é? Arrependei-vos e crede. Parei, Jesus, mas eu sou um réprobo, o Senhor me destinou e já me criou para a perdição eterna. Não, eu estou dizendo para todos, mas para você é café com leite, é brincadeira, não é para você. Né? Eu estou dizendo só para alguns, tolinho, bobinho. Eu estou dizendo que eu amo todos, mas não amo todos, eu amo só essa meia dúzia de eleitos, nesse grupo de 50 pessoas, não é para você isso. E aqui quando eu olho para o texto, se aos homens é dito que obedeçam, creiam e escolham, eu presumo que é porque eles podem obedecer, crer e escolher. Caso contrário, a Bíblia, ou o Deus da Bíblia, estaria brincando comigo. E eu não creio que o Deus da Bíblia brinque com coisas tão sérias que envolvam o meu e o teu destino finais e eternos. Terceiro argumento de Carson. Os homens pecam e se rebelam. Eles pecam e se rebelam por si mesmos, embora alguns digam que Deus determinou que eles pecassem, algo que eu discordaria até a morte disso. Quarto, os pecados dos homens são julgados por Deus. Se são julgados é porque eles poderiam não ter pecado. E, portanto, quando são julgados porque eles poderiam ter agido de forma contrária àquela que agiram. Isso significa que Adão não precisaria ter caído no pecado no Éden, ele poderia não ter caído. E as coisas poderiam ter sido diferentes de como são, por exemplo, hoje. É o que eu presumo com base no conceito bíblico de Gênesis e Apocalipse, de que o ser humano tem uma liberdade, ainda que limitada, ainda que maculada pelo pecado, ainda que afetada pelo pecado, nós temos uma liberdade e é devido a ela que nós somos corretamente responsabilizados pelos nossos atos. Bem, quinto, os homens são testados por Deus. Por que são testados? Se não tem uma liberdade para passar ou não no teste.
Sexto, os homens recebem recompensas divinas. Por que recompensar se só estão fazendo aquilo que Deus determinou que fizessem? Por quê? Por que recompensar? Aliás, por que mandar Judas ao inferno se Judas foi, na perspectiva calvinista, o homem mais santo talvez que teve, porque ao trair Jesus ele fez aquilo o que Deus queria, ele não poderia ter feito diferente do que fez. Por quê? Qual o sentido disso? Continuando, o sétimo ponto de Carson diz respeito a Israel. A responsabilidade humana pode surgir por iniciativa de Deus. Esse ponto não nos interessa, ele está tratando especialmente da escolha de Israel e não vem aqui ao caso. Oitavo argumento, as orações dos homens não são meras peças decorativas. Quando nós oramos de fato. E há momentos em que Deus nos ouve de fato, ou não. Será que Deus já ouviu a oração de alguém aqui? Então você orou realmente e ele acabou intervindo de fato na sua vida? Então houve uma oração real, uma resposta real. Você poderia não ter orado o que orou, poderia ter orado com outras palavras que orou. Isso mostra que há uma liberdade na oração. Ok? E nono e último ponto, Deus profere apelos por arrependimento. Citei agora, Jesus frequentemente, arrependei-vos e crede. Qual o sentido de Jesus dizer para pessoas que Deus nunca elegeu para a salvação, e ele olhar nos seus olhos, e eu fico imaginando quão maquiavélico isto seria, ele olhando para o olhar de todos, sabendo, esse eu escolhi, aquele não, esse sim, aquele não, ele olhando para eles e dizer, arrependam-se e creiam, sendo que boa parte da sua audiência nunca foi amada por ele, e ele nunca morreu na cruz por elas, e nunca quis salvá-las, mas quis dar-lhes a aguinha do riacho, quis lhes dar o calorzinho do sol, quis lhes dar a graça comum, mas a graça mais importante para salvá-los não quis dar, e ele as ama. Ama de forma muito estranha, eu diria de forma muito esquisita, né? Mas é o amor que alguns entendem que esse retrato de Deus talvez tenha na Bíblia. Bem, continuando, alguns textos bíblicos que pressupõem, na minha leitura, a condicionalidade da salvação. Vou ler aqui alguns textos para nós trabalharmos aqui esses pontos. Primeiramente, a condicionalidade da salvação, entendo eu, é pressuposta na reação da mensagem do Evangelho. Na reação à mensagem do Evangelho. Quando nós pregamos o Evangelho, existem pessoas que creem, correto? Existem pessoas que não creem. Se as pessoas que não creem serão julgadas, só serão, presumimos, porque poderiam ter crido. Eram livres para tal. Acabamos de citar agora os 9 pontos da categoria do pensamento de Carson, um calvinista. Mas vejam o que diz alguns textos aí. E disse-lhes, Jesus falando, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. As pessoas podem crer, aliás, devem crer. Quem crer é salvo, quem não crer, quem crer sendo batizado, não pelo batismo, é evidente, né? Não é o batismo em si que salva, mas se o sujeito crê internamente, ele irá expor publicamente a sua fé por meio do batismo. Então, textos como o de Marcos 16, versículos 15 e 16, me fazem presumir que a salvação envolve um elemento condicional. Outro texto, João capítulo 1, versículos 11 e 12. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, verbo paralambano, que quer dizer receber ou aceitar. Então, os judeus desse texto, eles foram prejudicados porque não aceitaram a Cristo. Eu tenho visto esses dias na internet alguns pastores de certas igrejas dizendo que nós não devemos aceitar a Cristo, é Ele quem nos aceitou. E eu diria, por que você não lê João 1, versículos 11 e 12? É só ler o texto. Veio para o que era seu, os judeus, mas os seus não o receberam, não o aceitaram, é o que diz o texto grego. Mas a todos quantos o receberam ou o aceitaram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem são essas pessoas? Aos que creem no seu nome. Eu creio e depois eu me torno filho. Não é que eu sou filho para depois crer. Não sou regenerado para depois crer. Eu creio e depois me torno filho. É a ordem bíblica explícita, clara. Não precisamos nem recorrer ao grego. É do jeito que o texto está. Outro texto, e eu sei que ele tem dentro do seu contexto alguns detalhezinhos, nós não entraremos agora neles, eventualmente quando alguém depois perguntar podemos responder, mas Atos 13,
46 e 14:1. Olha o que diz o texto. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós, judeus, se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais, apotheithe auton, rejeitam, colocam de lado, eles ignoraram a palavra, poderiam ter crido, não fizeram, e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Agora olha o que diz a continuação do texto, 14:1 de Atos. E aconteceu que em Icônio entraram juntos, isto é, Paulo e Barnabé, na sinagoga dos judeus, e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Alguns gregos rejeitaram aqui, outros judeus depois ali aceitaram. Gregos, alguns aceitaram, outros rejeitaram. Quando nós pregamos o evangelho, acontece isso. Pessoas creem em Cristo, pessoas rejeitam a Cristo. E só serão julgadas e justamente condenadas porque o rejeitarão, podendo crer nele pela graça de Deus. Estou adiantando aqui, tá? Para não atrapalhar depois a fala do meu querido Rodrigo. Mas temos a condicionalidade da salvação em alguns textos por exemplo, de João. Um deles foi citado aqui no louvor, João 3,16. Mas existem, eu estou citando apenas uma amostra, 5 textos de João, do Evangelho, cujos verbos gregos, eles ocorrem no particípio presente, o que aponta para uma ação contínua. E esse é o argumento do arminiano, quando ele diz, nós temos que crer em Cristo e permanecer crendo pela graça. Quem tem que crer sou eu, não é Deus que me fará crer de qualquer jeito. Qual a prova escriturística disso? Estou citando alguns textos. João 3,15. Quando diz lá que Jesus veio para o mundo, morreu pelas pessoas e diz, para que todo aquele que nele crê, hopisteuon, não pereça. Deixa eu pegar aqui esse. Para que ele não pereça, mas tenha vida eterna. Eu estou pegando outro texto aqui. Ok. E disse-lhes, ide por todo o mundo. Aqui, agora sim. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui nós temos o verbo que aparece na forma do particípio, pisteum, que pode ser traduzido como, para que todo aquele que continuamente nele está crendo, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então perceba que a vida eterna diz respeito àqueles que continuamente creem em Cristo. Não aquele que crê num ponto e depois o abandona. Isso ocorre no famoso texto de João 3,16. Tá? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, é o mesmo verbo grego particípio. Acontece em João 5,24. Aquele que ouve continuamente a minha palavra e crê continuamente naquele que me enviou, isto é o Pai, tem a vida eterna. Então não adianta crer pontualmente num momento, é crer e continuar a crer ao longo da vida, de modo que você não retroceda e não volte atrás na sua fé. É isso que os arminianos ensinam, e está em consonância com aquilo que está no texto grego. Não é só crer, é crer em Cristo e continuar a crer nele. Temos alguns outros textos, mas eu vou pulá-los agora em razão do horário, tá? Temos a questão da condicionalidade da salvação também em Paulo, eu vou pular, depois eventualmente os irmãos que se interessarem e nos mandarem ali talvez pela o Facebook da igreja, ou entrar em contato conosco, deixar nos e-mails, eventualmente quiser nos slides, nós podemos disponibilizá-los caso queiram, tá? Mas, aqui o texto, aqui eu coloquei também alguns termos aqui que estão em grego, né? Me perdoem porque coloquei aqui, eles apareceram aqui em grego. Né? Aquele que vem, mais uma vez, roerhomenos, aquele que está vindo, e quem crê, hopisteuon, aquele que está crendo, sempre com verbos no particípio. Então Jesus está falando, aquele que mantém uma vida ouvindo, mantém uma vida aproximando-se dele, mantém uma vida crendo nele, esse é que no final das contas, no final da história, terá vida eterna. É necessário uma permanência na fé. E essa permanência na fé aponta para a condicionalidade da salvação. Eu tenho que continuar a crer em Cristo. Está vendo como a condicionalidade está ali? Estamos citando vários textos, mas eu vou me adiantar. Vou pegar um texto de Paulo bem emblemático, dentre outros que nós aqui selecionamos. Estou quase que caminhando para o final. Mas tem um texto aqui de Paulo, que aparece em Colossenses 1, versículos 21 a 23. Prestem atenção no que diz o texto.
A vós também que, Paulo está escrevendo para crentes, não é para ímpios. A vós também que no outro tempo erais estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé. Vocês só vão ser salvos se vocês permanecerem na fé. E aqui o verbo permanecer, né? Vem aqui o verbo grego epimeno, que quer dizer permanecer, ficar, manter, persistir em, perseverar em. Se você não perseverar na fé, você não é salvo. É o que diz o texto de forma muito clara. E ele continua: e não vos moverdes, né? Não afastar-vos da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Mais uma vez, Paulo, citando alguns textos bíblicos, ele vai corroborar a ideia de que envolve um elemento condicional na salvação. Caminhando um pouco mais adiante, indo para o término da nossa fala, temos aqui um texto bem interessante de Hebreus, citei aqui Robert Picirilli, depois nós temos uma mini sugestão bibliográfica para aqueles que quiserem pesquisar mais sobre o assunto. Aqui nós estamos passando bem por alto mesmo, inclusive em razão do tempo. Mas, quando nós vamos para um texto bem interessante de Hebreus, ou particularmente em toda a epístola aos Hebreus, nós temos uma grande ênfase à questão da necessidade da perseverança na fé, bem como uma ênfase dada ao perigo real da apostasia. E aqui, Picirilli, Robert Picirilli, na sua obra Graça, Fé e Livre-Arbítrio, traduzida agora há pouco tempo, 2 anos aí pela editora Reflexão, ele vai falar sobre os vários textos presentes em Hebreus, cujo centro de cada bloco, cada seção em Hebreus, apontará tanto para advertências para que crentes não apostatem da fé, bem como sobre a necessidade de perseverança na fé em Cristo. Me permitam citar, terminando agora, trabalhando o último ponto aqui da nossa fala, sobre a condicionalidade da salvação em Hebreus, citar um texto clássico com algumas interpretações dele, que é o texto de Hebreus 6, 4 a 6. Pena que nós não teremos tempo hábil para nos determos a contento nele, mas eu quero ler, pelo menos, e trabalhar as principais interpretações desta passagem e compartilhá-la aqui com os queridos irmãos. Mas o texto diz, Hebreus 6, 4 a 6, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia, à vexação, à humilhação. Esse texto de Hebreus, ele tem recebido, meus irmãos, ao longo da história, pelo menos 5 interpretações distintas. Vou citá-las brevemente, trazer alguns comentários e caminhar para o final da minha fala. O primeiro grupo que interpreta, ou a interpretar Hebreus 6, 4 a 6, esse texto nada polêmico, ele aponta ou ele tem uma compreensão sobre a perspectiva da perda da salvação. O primeiro grupo diz que aqui está falando da perda da salvação. Quem se enquadra entre os estudiosos acerca deste assunto? John Wesley, Robert Schenck, Ian Howard Marshall, Grant Osborne, falecido agora há pouco, e Scott McKnight. Estes, entre tantos outros, pressupõem que a expressão grega que aqui nós colocamos de forma transliterada, cai para pesontas, que aparece aqui no texto, eles pressupõem que ela transmite a ideia de perda da salvação. Mesmo porque o contexto diz que é impossível serem renovados de novo para o arrependimento. Isso significa que eles se arrependeram uma vez. Se eles se arrependeram uma vez, eles foram crentes de fato. E se depois estavam numa situação de apostasia, logo eles perderam a salvação. Ok? Essa é a visão. Eu, particularmente, faço coro com a primeira interpretação. Mas, respeitando os demais. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo é a perspectiva hipotética. Entre estes estudiosos que defendem isso, talvez estudiosos não muito conhecidos, mas Albert Barnes, George Lang e William Manson,
eles vão defender o seguinte, que o escritor de Hebreus está apresentando apenas um caso hipotético de possibilidade de apostasia para fins ilustrativos, a fim de mostrar que a apostasia é um perigo, mas é um perigo hipotético, não é real. E eu diria para vocês, por que eu deveria temer perigos hipotéticos que não existem? Por quê? Por quê? Olha, cuidado com um negócio tal, mas esse negócio tal não pode acontecer, eu vou ter medo. Por quê? E outra, o autor de Hebreus não estaria enganando os seus leitores? Tome cuidado com a apostasia, né? Mas não, vocês já são eleitos incondicionais, todos vocês serão salvos de qualquer jeito, viu? Não precisa ter medo, não. Não seria estranho isso? Bem, então eu diria que essa hipótese da perspectiva hipotética é, no mínimo, bem esquisita, né? Ela não me serve porque parece-me que Deus brinca com uma coisa tão séria quanto a apostasia. Eu não creio nessa perspectiva. Terceira perspectiva, a perspectiva dos testes de autenticidade. É defendida por João Calvino, por John Owen, Wayne Grudem, D.A. Carson, entre outros calvinistas. Segundo essa visão, os indivíduos de Hebreus 6, 4 a 6, eles podem professar uma fé cristã, mas eles não são crentes genuínos. Eles até frequentam a igreja, podem participar da ceia, podem ter sido batizados, podem ter participado do grupo de louvor, podem ter participado de um encontro como este, mas nunca foram de fato convertidos. E eu perguntaria, mas como que fica então a ideia de que é impossível renová-los para o arrependimento? Quer dizer, eles se arrependeram uma vez. Eles provaram o dom celestial. Eles foram participantes do Espírito Santo. O Espírito Santo teve a ver com a vida deles. Não me parece ser algo, simplesmente que aponte para testes de autenticidade. Nada disso, me parece ser algo real. Quarta perspectiva, a perspectiva dos meios da salvação. Essa perspectiva é uma variante do item anterior, e ela é defendida por autores como John Dagg, Charles Spurgeon defende essa quarta, William Shedd, outro importante calvinista, J.C. Berkouwer, outro importante calvinista, Miller J. Erickson, outro importante calvinista, todos eles creem nessa quarta perspectiva. Então, eles entendem que as advertências de Hebreus 6, 4 a 6 são meios que Deus usa para preservar os seus santos. Os santos nunca podem apostatar da fé, mas, em outras palavras, Deus coloca medo no seu coração, eles ficam com medo, e com esse medo, eles, portanto, nunca quererão virar as costas para Ele. Eu acho também, com todo respeito aos queridos irmãos, uma perspectiva um tanto quanto estranha. Por fim, a última é a perspectiva da perda de recompensas, talvez a mais esquisita de todas, defendida por Norman Geisler, de quem gosto muito, muito aprecio, e Robert T. Kendall. Norman Geisler é arminiano, de 4 pontos, mas ele equivocadamente se autodenomina calvinista moderado, e R.T. Kendall é calvinista mesmo. Então, estes autores entendem que o texto bíblico fala da perda de recompensas celestiais e espirituais, e não da salvação. Não parece que o texto fala sobre isso, sobre renovação para o arrependimento, e diz que de novo estão crucificando o Filho de Deus, expondo a ignomínia. Isso não tem nada a ver com... Aqui, para mim, o negócio é muito mais sério do que isso. Finalmente, meus queridos, quero concluir apontando aqui para um resumo e citar aqui as falas, especialmente a fala de Robert P. Cirilli, citado agora há pouco. Robert P. Cirilli dirá, se Deus verdadeiramente deseja que todos sejam salvos, se Ele enviou Cristo para expiar os pecados de todos, se Ele atrai todos os que ouvem o Evangelho e depois salva apenas os que livremente escolhem crer, então segue-se que a salvação é condicional. E eu concordo com ele. Então, na nossa fala acerca da condicionalidade da salvação, nós abordamos, pelo menos aqui, eu diria, alguns tópicos, 4 tópicos. Nós apresentamos primeiro um esboço da soteriologia arminiana. Em segundo lugar, nós vimos o problema da incondicionalidade da salvação, tanto no calvinismo quanto no arminianismo, de 4 pontos. Em terceiro lugar, observamos que a liberdade do homem é pressuposta em toda a Bíblia, e para isso usamos D.A. Carson, um calvinista, que ajuda-nos a fundamentar a nossa perspectiva. E, finalmente, em quarto lugar, mencionamos alguns textos bíblicos que parecem pressupor a condicionalidade da salvação. Temos aqui uma pequena bibliografia, Roger Olson, Robert P. Cirilli, Clark Pinnock, Robert Schenck,
Henry Clarence Thyssen. Muitos me perguntam sobre uma palestra, muitos me perguntam acerca, por exemplo, de uma teologia sistemática de cunho mais arminiano. Então nós temos aqui, por exemplo, a obra de Thyssen, Palestras Introdutórias à Teologia Sistemática, publicada pela editora Batista, que tem uma perspectiva, de fato, arminiana. Ok? Por enquanto é isso. Que Deus nos abençoe. Me perdoe porque eu tive que correr um pouco, eu estou preocupado com o horário para passar aqui também um tempo hábil para o meu sucessor aqui, o Rodrigo. Mas eu espero que vocês tenham sido abençoados aí, em nome de Jesus. Amém? Obrigado e que Deus nos abençoe.